Vamos falar de Vasco, vamos dar continuidade à coletiva de ontem lá no Pedrinho. Infelizmente foi um horário que a gente marcaram em cima da hora, um horário que a gente não pôde ir, mas vamos dar continuidade onde o Paulo Salomão conta as razões do associativo onde tem entrado uma ação contra a 77. Tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e terça-feira a bola rola. E como rola pela Copa do Brasil, jogo de volta, Vasco e Fortaleza, em 6 de janeiro, primeiro jogo lá na Arena do Castelão, 0-0. E quem vencer avança, houver um novo empate, teremos decisões por pênalti. E para ver quem passa para as oitavas de final da competição nacional. Bom, e só se fala nisso, o Vascaíno pode morrer de tudo, mas de tédio não morre. E a gente pensava que aquelas brigas políticas tinham terminado, com a SAF não terminou. E ontem, o Pedrinho, com os seus vices, fez uma entrevista coletiva lá em 6 de janeiro. É uma hora que a gente não pôde estar lá, então a gente teve que ver material de colegas. Obrigado, aliás, obrigado a BCT Esporte, obrigado ao Elton Campos, quem o chamo carinhosamente de ídolo, e obrigado ao Eduardo Ferrari do Vasco Connection, que cederam vídeos para falar sobre essa entrevista coletiva. E não tem nada, acho que não tem mocinho nessa história. Quem está próprio de beleza, quem está ranceroso como eu, tem mais problemas jurídicos, também está certo. Ah, mas quem não está no lado do bem, não está a favor da 77, não. Quero que a empresa exploda, mas a minha preocupação é com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, eles disse que fez essa ação para proteger a SAF, né? E o Clube de Regatas Vasco da Gama, embora o contrato já dava segurança caso a 77 não cumprisse, né? Se eles não botassem um aporte, bastava a associação pagar R$1.000 que teria ação de volta. Mas olha, eu acho que vai ter muita água a rolar sobre esse caso ainda. Mas o vice-geral Paulo Salomão, né, que é um grande jurista, já foi presidente do Supremo Tribunal do Rio de Janeiro, falou justamente os motivos que levaram a associação a entrar com essa ação. Veja. O doutor Felipe Carregal já explanou e já explicou para vocês. Eu vou só fazer um histórico para que vocês possam ter uma contextualização da nossa análise jurídica da situação, porque até ler que a ação foi uma ação assodada e que a decisão foi tomada na calada da noite, a gente é obrigado a ter que ler. Enfim, quando a gente entra na gestão, todos nós sabemos, e uma das maiores críticas do sócio do Vasco é o sigilo desse contrato. Que, enfim, é uma questão comercial, não vou entrar no mérito aqui sobre essa questão do sigilo, mas que na nossa cabeça e na cabeça do sócio vascaíno, esse contrato, quanto mais transparente e aberto possível, seria muito melhor. Analisamos o contrato, eu, Carregal, Alain,
alguns outros membros, advogados. Fizemos uma análise profunda desse contrato. É um contrato complexo. Analisamos ele de maneira bastante detalhada e foi constatado, já de plano, diversos descumprimentos por parte da 777. E aqui é muito importante que se separe, e é isso que às vezes o torcedor ele não entende, muito por causa da confusão do controlador e talvez por uma questão mesmo de explicação jurídica, que o controlador e o sócio não se confunde com a Vasco SAF. São empresas diferentes, coisas diferentes e têm consequências jurídicas das suas atuações diferentes. O Vasco, a associação, nunca brigou com a Vasco SAF, até porque nós somos sócios. O que nós discutimos e ponderamos é a relação entre o sócio majoritário e o sócio minoritário. Portanto, a alegação de que a gestão do futebol vai voltar para a associação, isso é uma alegação falaciosa, não existe, como dito pelo presidente. Pois bem, foram constatados de plano diversos descumprimentos. Boa noite, presidente. Wagner Rocha, do portal Luiz Almirante. Eu gostaria de saber como é a sua relação com o Lúcio Barbosa, o CEO da SAF, que a gente sabe que houve uma dificuldade, né, em relação a 77 Partners, né, que dificultou o trato, dificultou a comunicação com o associativo após a mudança da diretoria. Eu gostaria de saber como é a sua relação com o Lúcio Barbosa e se você já foi ou pretende ir nos próximos dias, né, lá no CT Moacir Barbosa, para poder conversar, né, com os jogadores, passar essa tranquilidade diretamente aos jogadores, né, porque às vezes por meio da imprensa ou por meio de algum comunicado nas redes sociais do clube fica um pouco assim, distante, exatamente, dos jogadores. A relação é normal e ela foi, obviamente, com muito respeito aos representantes da SAF. Eles foram comunicados e eu fiz questão de falar com os representantes que não existe nenhum problema entre Vasco Associativo e SAF. O problema que a gente teve foi um problema entre os sócios. Então, que o futebol continua da mesma forma. Se tivesse, as pessoas têm que entender o seguinte, se tivesse ainda sob o controle, né, a gente está numa liminar da 777, não teria nenhum tipo de mudança financeira, ia acontecer a mesma coisa. E a SAF, ela vai continuar rodando da mesma forma. Por enquanto, ela roda da mesma forma. A gente não sabe o desenrolar da justiça. Muita coisa pode acontecer, né? Tem diversos campos que pode tomar essa liminar. Mas é óbvio que dentro de uma relação com o Vasco SAF, a gente, sem problema nenhum, conversar com os atletas, isso já foi passado para eles diretamente, que eles sabem que não tem interferência nenhuma, porque a briga é aqui, de sócio para sócio, briga no bom sentido. E ali, obviamente, o financeiro, o fluxo, o esportivo, ele vai desenrolando do jeito que ia desenrolar sem qualquer tipo de ação. Então, pretende ir lá pessoalmente? Sem problemas. Isso é uma coisa que pode acontecer de forma natural. Para ficar claro, eu tenho todo esse cuidado para falar para as pessoas que têm uma intenção ruim, não entenderem o sentido da ação. Sim. Porque parece que se eu aparecer lá no CT, parece que eu entrei com a ação para isso. Não, a ação, vocês têm isso de muito fácil acesso, com um grande exemplo que aconteceu hoje com o time belga. Só que a gente já tem rastreado muita coisa. E eu queria evitar a ação há muito tempo. Então, foi inevitável o que aconteceu. Me dói muito ter que ter uma ação mais uma vez no Vasco. Mas foi de proteção para o torcedor vascaíno. Que isso fique claro. Senão, quem podia estar hoje com as suas ações bloqueadas era o Vasco. Perfeito. O que me estranha nessa escola dele é que deixa entender que a 77 não precisa fazer o aporte. Ué, mas já na nota divulgada aqui, pelo menos que nos divulgou, é que as obrigações da 77 continuam intactas, mas ele falando de um jeito que parece que a empresa americana não precisa fazer esses aportes.
que a ideia, né, se fosse caso a intenção, é que a C7 não compre mais ações para não ter mais dos 30% que ela já tem. Vamos aguardar aqui, ó. Não tem mocinho, não tem vítima, é briga de cão e gato por poder. Então é isso, galera. Até o nosso hora do almoço, que a gente vai botar uma fala do Felipe Carregal, que é o vice jurídico, falando também sobre a 77. Como vocês viram, o Paulo Salomão falou de diversos supostos não cumprimentos da empresa americana. E o Felipe vai falar de um empréstimo que a SAF fez, que ele garante que os americanos ainda não devolveram o dinheiro. Até mais.